Bem-vindo, bem-vinda aos Livros que Despertam, seu canal de audiolivros que inspiram, emocionam e acompanham seus dias. Neste capítulo, a narrativa se volta para o mundo interior de uma mulher marcada pela repetição, pela escassez e pelo silêncio. Pensamentos, expectativas e pequenas projeções surgem em contraste com a dureza do cotidiano. Uma leitura em que o sentido se constrói tanto no que é dito quanto no que permanece calado. Vamos começar. Acocorada junto às pedras que serviam de trempe, a saia de ramagens entalada entre as coxas, Sinhá Vitória soprava o fogo. Uma nuvem de cinza voou dos tições e cobriu-lhe a cara. A fumaça inundou-lhe os olhos. O rosário de contas brancas e azuis desprendeu-se do cabeção e bateu na panela. Sinhá Vitória limpou as lágrimas com as costas das mãos. Encarquilhou as pálpebras, meteu o rosário no seio e continuou a soprar com vontade, enchendo muito as bochechas. Labaredas lamberam as achas de angico, esmoreceram. Tornaram a levantar-se e espalharam-se entre as pedras. Sinhá Vitória aprumou o espinhaço e agitou o abano. Uma chuva de faíscas mergulhou num banho luminoso a cachorra-baleia, que se enroscava no calor e cochilava embalada pelas emanações da comida. Sentindo a deslocação do ar e a crepitação dos gravetos, Baleia despertou. Retirou-se prudentemente, receosa de sapecar o pelo, e ficou observando maravilhada as estrelinhas vermelhas que apagavam antes de tocar o chão. Aprovou com um movimento de cauda aquele fenômeno e desejou expressar a sua admiração à dona. Chegou-se a ela em saltos curtos, ofegando. Ergueu-se nas pernas traseiras, imitando gente. Mas Sinhá Vitória não queria saber de elogios. Arreda! Deu um pontapé na cachorra que se afastou humilhada e com pensamentos revolucionários. Sinhá Vitória tinha amanhecido nos azeites. Fora de propósito. Dissera ao marido umas inconveniências a respeito da cama de varas. Fabiano, que não esperava semelhante desatino, apenas grunhira. E a munhecara, porque realmente mulher é bicho difícil de entender. Deitara-se na rede e pegara no sono. Sinhá Vitória andara para cima e para baixo, procurando em que desabafar. Como achasse tudo em ordem, queixara-se da vida, e agora vingava-se em Baleia, dando-lhe um pontapé. Avizinhou-se da janela baixa da cozinha, viu os meninos entretidos no barreiro, sujos de lama, fabricando bois de barro que secavam ao sol sob pé de turco e não encontrou motivo para repreendê-los. Pensou de novo na cama de varas e mentalmente xingou o Fabiano. Dormiam naquilo, tinham se acostumado, mas seria mais agradável dormirem numa cama de lastro de couro, como outras pessoas. Fazia mais de um ano que falava nisso ao marido. Fabiano, a princípio, concordara com ela. Mastigara cálculos, tudo errado. Tanto para o couro, tanto para a armação. Bem, poderiam adquirir móvel necessário economizando na roupa e no querosene. Sinhá Vitória respondera que isso era impossível, porque eles vestiam mal, as crianças andavam nuas e recolhiam-se todos ao anoitecer. Para bem dizer, não se acendiam candeeiros na casa. Tinha discutido e procurado cortar outras despesas. Como não se entendessem, Sinhá Vitória aludira, bastante azeda, ao dinheiro gasto pelo marido na feira com jogo e cachaça. Ressentido, Fabiano condenara os sapatos de verniz que ela usava nas festas, caros e inúteis. Calçada naquilo, trôpega, mexia-se como um papagaio. Era ridícula. Sinhá Vitória ofendera-se gravemente com a comparação, e se não fosse o respeito que Fabiano lhe inspirava, teria despropositado.
Calçada naquilo, trôpega, mexia-se como um papagaio, era ridícula. Sinhá Vitória ofendera-se gravemente com a comparação, e se não fosse o respeito que Fabiano lhe inspirava, teria despropositado. Efetivamente, os sapatos apertavam-lhe os dedos, faziam-lhe calos. Equilibrava-se mal, tropeçava, manquejava, trepada nos saltos de meio palmo. Devia ser ridícula, mas a opinião de Fabiano entristecera-a muito. Desfeitas essas nuvens, curtidos de sabores, a cama de novo lhe aparecera no horizonte acanhado. Agora pensava nela de mau humor. Julgava-a inatingível e misturava-a às obrigações da casa. Foi à sala. Passou por baixo do punho da rede onde Fabiano roncava. Tirou do caritó o cachimbo em uma pele de fumo. Saiu para o copiar. O chocalho da vaca laranja tilintou-o para os lados do rio. Fabiano era capaz de se ter esquecido de curar a vaca laranja. Quis acordá-lo e perguntar, mas distraiu-se olhando os xique-xiques e os mandacarus que avultavam na campina. Um mormaço levantava-se da terra queimada. Estremeceu lembrando-se da seca. O rosto moreno desbotou. Os olhos pretos arregalaram-se. Diligenciou afastar a recordação, temendo que ela virasse realidade. Rezou baixinho uma Ave-Maria. Já tranquila, a atenção desviada para um buraco que havia na cerca do chiqueiro das cabras. Esfarelou a pele de fumo entre as palmas das mãos grossas, encheu o cachimbo de barro, foi consertar a cerca. Voltou, circulou a casa atravessando o cercadinho do oitão, entrou na cozinha. É capaz de Fabiano ter se esquecido da vaca laranja. Agachou-se, atiçou o fogo, apanhou uma brasa com a colher, acendeu o cachimbo, pôs-se a chupar o canudo de taquari cheio de sarro. Jogou longe uma cusparada que passou por cima da janela e foi cair no terreiro. Preparou-se para cuspir novamente. Por uma extravagante associação, relacionou esse ato com a lembrança da cama. Se o cuspo alcançasse o terreiro, a cama seria comprada antes do fim do ano. Encheu a boca de saliva. Inclinou-se e não conseguiu o que esperava. Fez várias tentativas, inutilmente. O resultado foi secar a garganta. Ergueu-se desapontada. Besteira, aquilo não valia. Aproximou-se do canto onde o pote se erguia numa forquilha de 3 pontas. Bebeu um caneco de água. Água salobra. Ixi! Isto lhe sugeriu 2 imagens quase simultâneas, que se confundiram e neutralizaram. Panelas e bebedouros. Encostou o furabolos à testa, indecisa. Em que estava pensando? Olhou o chão concentrada, procurando recordar-se, viu os pés chatos, largos os dedos separados. De repente, as 2 ideias voltaram. O bebedouro secava, a panela não tinha sido temperada. Foi levantar o testo, recebeu na cara vermelha uma baforada de vapor. Não é que ia deixando a comida esturrar? Pôs água nela e remexeu-a com a quenga preta de coco. Em seguida, provou o caldo. Insosso, nem parecia boia de cristão. Chegou-se ao giral onde se guardavam cumbucos e mantas de carne. Abriu a mochila de sal, tirou um punhado, jogou-o na panela. Agora pensava no bebedouro, onde havia um líquido escuro que bicho enjeitava. Só tinha medo da seca. Olhou de novo os pés espalmados. Efetivamente, não se acostumava a calçar sapatos, mas o remoque de Fabiano molestara. Pés de papagaio. Isso mesmo, sem dúvida, matuto anda assim. Para que fazer vergonha a gente? Arreliava-se com a comparação. Pobre do papagaio. Viajara com ela na gaiola que balançava em cima do baú de folha.
Gaguejava, meu louro. Era o que sabia dizer. Fora isso, aboiava remendando Fabiano e latia como baleia. Coitado! Sinhá Vitória nem queria lembrar-se daquilo. Esquecer a vida antiga, era como se tivesse nascido depois que chegara à fazenda. A referência aos sapatos abrira-lhe uma ferida, e a viagem reaparecera. As alpercatas dela tinham sido gastas nas pedras. Cansada, meio morta de fome, carregava o filho mais novo, o baú e a gaiola do papagaio. Fabiano era ruim, mal agradecido. Olhou os pés novamente. Pobre do louro. Na beira do rio matara-o por necessidade, para sustento da família. Naquele momento ele estava zangado. Fitava na cachorrinha as pupilas sérias e caminhava aos tombos, como os matutos em dias de festa. Para que Fabiano fora despertar-lhe aquela recordação? Chegou à porta, olhou as folhas amarelas das catingueiras. Suspirou. Deus não havia de permitir outra desgraça. Agitou a cabeça e procurou ocupações para entreter-se. Tomou a cuia grande, encaminhou-se ao barreiro, encheu de água o caco das galinhas, endireitou o poleiro. Em seguida foi ao quintalzinho regar os craveiros e as panelas de losna e botou os filhos para dentro de casa, que tinham barro até nas meninas dos olhos. Repreendeu-os. Safadinhos, porcos, sujos como... Deteve-se. Ia dizer que eles estavam sujos como papagaios. Os pequenos fugiram, foram enrolar-se na esteira da sala, por baixo do caritó. E Sinhá Vitória voltou para junto da trempe, reacendeu o cachimbo. A panela chiava. Um vento morno e empoeirado sacudia as teias de aranha e as cortinas de pucumã do teto. Baleia, sob o giral, coçava-se com os dentes e pegava moscas. Ouviam-se distintamente os roncos de Fabiano, compassados, e o ritmo deles influiu nas ideias de Sinhá Vitória. Fabiano roncava com segurança. Provavelmente não havia perigo, a seca devia estar longe. Outra vez Sinhá Vitória pôs-se a sonhar com a cama de lastro de couro. Mas o sonho se ligava à recordação do papagaio, e foi-lhe preciso um grande esforço para isolar o objeto do seu desejo. Tudo ali era estável, seguro. O sono de Fabiano, o fogo que estalava, o toque dos chocalhos, até o zumbido das moscas davam-lhe sensação de firmeza e repouso. Tinha de passar a vida inteira dormindo em varas? Bem no meio do catre havia um nó, um calombo grosso na madeira. E ela se encolhia num canto, o marido no outro. Não podiam estirar-se no centro. A princípio não se incomodara. Bamba, moída de trabalhos, deitar-se-ia em pregos. Viera, porém, um começo de prosperidade. Comiam, engordavam. Não possuíam nada. Se retirassem, levariam a roupa, a espingarda, o baú de folha e troços miúdos. Mas iam vivendo, na graça de Deus o patrão confiava neles. E eram quase felizes, só faltava uma cama. Era o que aperreava Sinhá Vitória. Como se já não se estazava em serviços pesados, gastava um pedaço da noite parafusando. E o costume de encafuar-se ao escurecer não estava certo. Que ninguém é galinha. Nesse ponto, as ideias de Sinhá Vitória seguiram outro caminho, que pouco depois foi desembocar no primeiro. Não era que a raposa tinha passado no rabo a galinha Pedrez? Logo a Pedrez, a mais gorda. Decidiu armar num mundéu perto do poleiro. Encolerizou-se. A raposa pagaria a galinha Pedrez. Ladrona! Pouco a pouco a zanga se transferiu. Os roncos de Fabiano eram insuportáveis. Não havia homem que roncasse tanto.
Era bom levantar-se e procurar uma vara para substituir aquele pau amaldiçoado que não deixava uma pessoa virar-se. Por que não tinham removido aquela vara incômoda? Suspirou. Não conseguiam tomar resolução. Paciência. Era melhor esquecer o nó e pensar numa cama igual a de seu Tomás da Bolandeira. Seu Tomás tinha uma cama de verdade, feita pelo carpinteiro, um estrado de sucupira alisado a enxó, com as juntas abertas a formão, tudo embutido direito, e um couro cru em cima, bem esticado e bem pregado. Ali podia um cristão estirar os ossos. Se vendesse as galinhas e a marrã. Infelizmente, a excomungada raposa tinha comido a pedreza mais gorda. Precisava dar uma lição à raposa. Ia armar um mundel junto do poleiro e quebrar o espinhaço daquela sem-vergonha. Ergueu-se, foi à camarinha procurar qualquer coisa. Voltou desanimada e esquecida. Onde tinha a cabeça? Sentou-se na janela baixa da cozinha desgostosa. Venderia as galinhas e a marrã. Deixaria de comprar querosene. Inútil consultar Fabiano, que sempre se entusiasmava, arrumava projetos. Esfriava logo. E ela franzia a testa, espantada, certa de que o marido se satisfazia com a ideia de possuir uma cama. Sinhá Vitória desejava uma cama real, de couro e sucupira, igual a de seu Tomás da Bolandeira. E o capítulo termina assim. Pensar é perceber com clareza a distância entre aquilo que se deseja e aquilo que a realidade permite. Certamente, em situações diversas, todos de nós já passamos por isso. Até mesmo quando esforços diários não se convertem em mudanças e o tempo passa sem oferecer alternativas reais. A frustração de perceber e não poder agir. Se quiser, deixe sua reflexão nos comentários. Talvez você ainda não saiba, este canal também mantém o quadro Histórias Compartilhadas. Ele é um espaço para narrativas de relatos enviado pelo público. Se você deseja compartilhar sua história, uma emoção, uma experiência de vida, você pode enviar o texto para o e-mail que você encontra na descrição deste vídeo ou fixado no primeiro comentário. A história pode ser narrada com ou sem identificação. Ao nos enviar sua história, você está autorizando a divulgação aqui no canal. E se você chegou até aqui e gosta de conteúdos assim, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Obrigada por me acompanhar e até o próximo.